Beleza, galera. Vamos dar continuidade aqui a mais um bloco sobre logaritmos. E a gente agora vai fazer a seguinte ideia. A gente vai trabalhar algumas consequências da definição. Então, pera aí, Marco. Vamos organizando. O que foi que nós vimos até agora? Nós vimos a definição. Nessa definição, a gente aprendeu a sair do logaritmo para uma equação exponencial, que é uma equação exponencial do primeiro modelo, uma base, né, elevada desculpa, uma base igualada a outra base, só que uma dessas bases tem uma potência em que nela o expoente é a incógnita. Então é o primeiro modelo, a elevado a x igual a b. Tudo bem? Ou o retorno dessa equação exponencial para o logaritmo. Então são dois mecanismos que a gente precisa saber, essa ida e essa volta, como a gente viu no bloco anterior. Essas consequências da definição são a segunda etapa do entendimento da construção de sua base dentro dos logaritmos. Vamos a ela? A elas. Vamos nessa? Vem comigo aqui. Fui. Então, galera, olha só para onde é que a gente vai. Consequências da definição. Isso aqui é obtido, demonstrado a partir da própria definição. Você não precisa de outros recursos. Em consequência da própria definição, temos as seguintes propriedades. Galera, você vai perceber que é o seguinte, ó. Logaritmo de 1 numa base qualquer. Agora, olha a base como é que está aqui, ó. Essa base é um número que maior do que zero e diferente de 1. Então, a propriedade é essa, ó. Logaritmo de 1 numa base qualquer sempre será igual a zero. Então, ó, agora essa base tem que ser um número maior do que zero e diferente de 1. Então, o logaritmo de 1 na base 2 é igual a zero. O logaritmo de 1 na base raiz de 7 também é igual a quanto? A zero. E por aí vai. Então, aqui são dois exemplos para a gente poder entender. Segunda consequência da definição. O logaritmo de um número, quando a base é ela mesma, tá? O logaritmo é ele mesmo que é um número, vai ser igual a 1. Aqui eu já consigo exemplificar para você, ó, direto. O logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. O logaritmo de 1/4 na base 1/4 é igual a 1. Ou seja, quando o número e a base do logaritmo coincidem, o resultado é igual a 1. Aqui está a propriedade. E aqui, mais uma vez, vou marcar de vermelho a condição que essa base precisa sim ser um número maior do que zero e diferente de 1. Vamos lá. Aqui agora, uma regra importante que é chamada, a gente pode chamá-la de regra do tombo. Essa regra do tombo vai aparecer duas vezes. O que é que você tem aqui? Você tem o logaritmo de uma potência, a elevado a n. E agora repare que a base da potência é a mesma base do logaritmo. Marco, já exemplifica aí para a gente, por favor. Vambora, já vou exemplificar. Ó. O logaritmo, inclusive de um que eu fiz, 64 na base 2. Vamos ver? A gente fez esse, ó. Olha ele aqui. Log de 64 na base 2, isso deu quanto? Deu 6. Então, o que é que está acontecendo aqui? Vou explicar uma das formas de você enxergar por que o logaritmo de 64 na base 2 é igual a 6. Repara, 64 a gente já sabe que ele é 2 elevado a sexta. Então, 2 elevado a sexta na base 2. Logaritmo de 2 elevado a sexta na base 2. Esse 6 aqui, ó, que está como expoente, ele pode vir aqui para frente multiplicando. A gente vai ver isso daqui a pouco. Ele sai da potência. Então, ele vai virar ali agora para a gente, ó, 6 vezes logaritmo de 2 na base 2. E esse cara daqui, a gente acabou de ver no slide anterior, e ele é igual a quanto? A 1.
Então, ó, o log de 2 na base 2, isso aqui é igual a 1. 6 vezes 1. Isso daqui vai dar quanto pra gente? 6. Marco. Dá um outro exemplo aí pra gente. Vambora. Vamos lá. Logaritmo de 27 na base 3, tá? Logaritmo de 27 na base 3, eu posso fazer como? Quanto é 27? Fatorando 27, você vai encontrar 3 a terceira na base 3. Logaritmo de 3 a terceira na base 3. Esse expoente, ó, o expoente 3, tem muito 3 aqui, Marcos. Por isso mesmo que você tem que ter atenção. Esse expoente 3 aqui, ó, pode vir aqui para frente. E aí você continua com o logaritmo, tá? Mas ele vem para frente tombando. Ele tomba para frente multiplicando, ó, 3 vezes o log de 3 na base 3, que a gente já sabe que isso aqui é igual a quanto? A 1. Esse cara é igual a 1. Então, 3 vezes 3, 3 vezes 1 é igual a 3. Vou fazer mais um exemplo, ó. O logaritmo de, eu coloco aqui, raiz cúbica de 25 na base 5. Raiz cúbica, deixa eu melhorar esse número aqui, ó. Raiz cúbica de 25. Esse é bem interessante. Raiz cúbica de 25 na base 5. Beleza. Aí a gente vai lembrar que 25 é 5 ao quadrado. Então, ó, vai ficar uma raiz cúbica de 5 ao quadrado na base 5. Só que tem um detalhe. Isso daqui é uma raiz, ó. Esse cara daqui é uma raiz e a gente pode transformar isso em uma potência de expoente fracionário. Então você terá aqui, ó, o logaritmo de 5. E aí qual é o caminho? O número 2, ele está protegido, ó, ele está debaixo do telhado. Então ele vai ficar sem proteção. O número 3 está desprotegido. Então ele agora vai ficar protegido debaixo do telhado. Então fica 5 elevado a 2 terços na base 5. O que é que eu faço agora? Qual é o nosso expoente? O nosso expoente é o número 2 terços. E esse número 2 terços vai vir para cá o que agora? Multiplicando. Então nós teremos aqui em nossas mãos quem? O 2 terços vindo para cá multiplicando. Quem? O logaritmo de 5 na base 5, que é igual a 1. Então 2 terços vezes 1, isso vai dar 2 terços. Pronto? Beleza? Logaritmo de potência da base é o próprio expoente, tá? Então o resultado aí, galera, eu estou chamando isso de regra do tombo porque ela vai aparecer para gente depois e você já está guardando ela, tá? Mas se você encontrar log de um número, né? Log de 64 na base 2. 64 é quanto? 2 a sexta. Então é log, a base do logaritmo é a mesma base, né, do logaritmando. Então pode mandar brasa porque o resultado é o próprio expoente. Mas vamos com calma, tá? E aqui é essa da raiz que eu acabei já fazendo para você, ó. Coloquei esse exemplo aqui da raiz porque se você não lembrar do que está vindo aqui agora, você, ó, da letra D, logaritmo de uma raiz em que o radicando é igual à base é o inverso da raiz. Tá? Você nem precisa guardar isso aqui mais. Nem precisa guardar isso aqui mais. É só lembrar de transformar o radicando aqui, ó, em expoente o quê, gente? Fracionário. Transformar o radical em expoente fracionário. E é esse expoente fracionário que vai vir aqui para frente, tá? Então, por exemplo, só vou colocar um exemplo a título para poder compensar o de lá também. Se eu chegar aqui agora e colocar, ó, log da raiz quarta de 216 na base 6, isso vai dar quanto para a gente?
Galera, eu estou fazendo alguns cálculos aqui um pouco mais rápidos para a gente poder entender, tá? 216, quem é 216? 216 tem a ver com 6? Será? Então, eu vou pegar o 216, eu digo que vou fazer mais rápido e acabo fazendo a conta toda. 216 por 2 vai dar 108. Por 2 vai dar 54. E por 2 vai dar 27. 27 não cabe por 2, mas cabe por 3 vai dar 9. 9 por 3 vai dar 3. E 3 por 3 vai dar 1. Então isso daqui é 2 à terceira vezes 3 à terceira. E na verdade, 2 à terceira vezes 3 à terceira é 2 vezes 3 à terceira. Que na verdade vai virar 6 à terceira. Então isso aqui vai virar o logaritmo da raiz quarta de 6 à terceira na base 3. Agora vamos transformar isso em expoente fracionário, ó. Logaritmo de quem? De 6. Quem é que está debaixo do telhado? 3. Fica fora do telhado. Quem é que está fora do telhado? 4. Agora vai ficar debaixo do telhado, na base 3. Esse número 3 quartos, que é o expoente, vai vir para frente multiplicando, ó, tombando. Então a gente vai ficar com quanto aqui agora, galera? Vai ficar com, ó, 3 quartos. Cometi um erro ali agora que eu vi. Não sei por que eu escrevi aqui base 3, mas eu já tinha escrito base 6, beleza? Vezes o logaritmo de 6 na base 6. A gente sabe que isso é igual a quanto? A 1, tá? Isso é igual a 1. Resultado pra gente, 3 quartos. Beleza, galera? Então, consequências da definição. Então, o que é que eu digo para você? Galera, presta atenção. As consequências da definição já é o segundo ponto aprendido. Primeiro ponto aprendido, definição. Segundo ponto aprendido, consequência da definição. Vá anotando isso. Beleza, Marco. Só que a próxima etapa, a gente vai ver sistema de logaritmos e vai ver as propriedades. E essas propriedades que a gente vai ver no futuro, ela casa muito com essas consequências da definição. Mas é muito mesmo. A gente precisa ter muita atenção no que é que a gente vai estudar daqui para frente. Tá certo? Então, vamos prosseguir na aula, mas anote os pontos que você já viu. Você acabou de ver. Definição e as consequências da definição. Vem comigo aqui. Então, galera, olha só, prosseguindo aqui. Aqui eu coloquei alguns exemplos para a gente poder olhar, certo? Para a gente entender como é que isso funciona. Exemplo simples, tá? Mas eu quero que você confie no que a gente está fazendo aqui com calma, para você entender passo a passo. Eu vou resolver aqui no próprio slide. O primeiro a gente acabou já resolvendo. Log de 64 na base 2. 64 a gente já viu que é quanto? 2 à sexta, né? Pronto. E aí o que é que fica para a gente? Esse 6 vem para aqui para frente, multiplicando. Então vai virar 6 log de 2 na base 2. E o log de 2 na base 2 é igual a quanto? A 1. Então isso daqui vai dar quanto? Vai dar 6. Beleza. Log de 81 na base 3. Vamos lá. Isso aqui vai ser para a gente o quê? Quem é 81? Tenho que fatorar o 81. Se eu fatorar o 81, tá? 81 vai dar 3 à quarta na base 3. Então agora, ó, esse 4 vem para frente multiplicando. E aí a gente vai encontrar log de 3 na base 3. E o log de 3 na base 3 é igual a quanto? A 1. E isso vai dar quanto? 4. Beleza? Log de 100 na base 10. Log de 100 na base 10. Quanto é que é 100? 100 é 10 ao quadrado. Então isso aqui vai virar 10 ao quadrado na base 10. Então esse 2 vai vir para frente multiplicando. E você vai ficar com o log de 10 na base 10. E vai dar quanto? Isso vai dar 1. 2 vezes 1 vai dar 2.
Letra D, log de 0,001 na base 10. Bora. Vamos lá. Quanto é que vai ficar isso aqui pra gente? Ó, logaritmo. Ó, isso aqui vai virar uma potência de 10. 1, 2, 3. Só de expoente o quê? Negativo. 10 a menos 3. Na base 10. Beleza? Ó, ande a vírgula. 1, 2, 3 casas. Tudo bem? Esse menos 3 vem para frente multiplicando. Vezes quem? O log de 10 na base 10. Que é igual a quanto? A 1. Menos 3 vezes 1 vai dar quanto? Menos 3. E para fechar, log da raiz cúbica de 512 na base 2. Vamos embora. Vamos caminhar. Olha só. Como é que vai ficar isso aqui, Marco? Vai ficar assim, ó. Quanto é 512? Fatorando 512 vai dar 2 a nona. Mas isso aqui é a raiz cúbica de 2 a nona na base 2. E aí, o que é que está acontecendo? Repare que nesse caso aconteceu uma situação interessante. O que está dentro do radical, o expoente que está dentro do radical é 9. E o número que está aqui fora do radical é 3. 9 é divisível por 3. Então, essa raiz vai desaparecer, ó. E aí você vai ficar com o logaritmo. 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, vai ficar 2 a terceira. Vai ficar 2 a terceira. Na base 2. Esse 3 vem para cá multiplicando. 3 vezes log de 2 na base 2. Então, isso daqui para a gente vai dar quanto? Vai dar 3. Beleza? Galera, eu não fiz algumas contas. Ó, esse 512. Se você fatorar 512, você vai encontrar 2 a nona potência, tá? O 81, a mesma coisa, que é 3 a quarta. Só que tem um detalhe interessante, ó. Tudo isso que eu fiz para vocês, já deixei aqui resolvido, tá, galera? Para você também dar uma olhada para você mesmo, tá? Aqui, ó. Beleza? Show de bola. Vamos agora falar de um outro tópico. Acabou voltando aqui. De um outro tópico. A gente vai falar do que a gente chama de sistema de logaritmos. Tá? Então, o que é um sistema de logaritmo? A gente vai bater um papo, a gente vai ler juntos aqui agora. E a gente vai entender o que é um sistema de logaritmos. Chamamos de sistema de logaritmos em uma base real positiva e diferente de 1. Então, repare que a base do logaritmo tem que ser um número real, positivo e diferente de 1, como sendo o conjunto formado pelos logaritmos nessa base de todos os números reais positivos. Como assim, Marco? O que é que você está querendo dizer com isso? Vem para cá para eu explicar isso. Vamos imaginar que vou colocar aqui um exemplo e esse exemplo a gente vai entender, tá? Para a gente poder caminhar. Vamos imaginar que eu queira que você crie o sistema. Aliás, eu não vou botar o sistema, não. Eu vou botar assim, ó, base 2. Vamos imaginar que a base seja igual a 2. Então, o que é que você vai formar? Você vai formar um conjunto de números. Você vai formar um conjunto de números. Vai ser um conjunto de números x. Desde que esse x seja um número maior do que 0. E você vai ter aqui o logaritmo de x na base 2. Então, o que é que você tem aqui? Você tem aqui o logaritmo de todos os números reais positivos. Você nem precisa colocar x tal que x maior do que 0, não. Você pode colocar só assim também, ó, de uma maneira mais objetiva. De uma maneira mais objetiva. É um conjunto do número x maior do que 0 que vai criar todos os logaritmos de x na base 2. A esse conjunto aqui, que você sempre está calculando o logaritmo de x na base 2,
Você acabou de criar o que a gente chama de um sistema de logaritmos. Você acabou de criar um sistema de logaritmos. Eu vou botar assim só, sistema de log na base 2. Agora lembre que essa base tem que ser um número real, positivo e diferente de 1. Mas, Marco, então eu posso criar uma base que seja raiz de 3? Posso, problema nenhum. Ela é um número maior do que 0, real e diferente de 1. Então você vai estar formando um conjunto x maior do que 0. Ó, o número tem que ser maior do que 0, tal que o log de x esteja sendo calculado na base o quê? Raiz de 3. Então, na verdade, galera, o que é que está definindo um sistema de logaritmos? Primeiro, você tem que escolher uma base que seja o quê, por favor? Maior do que quê? Do que 0 e diferente de 1 dentro do conjunto dos números o quê? Reais. Beleza. Então, a base é que vai definir o sistema de logaritmos. Tá? Então, quem define a base de logaritmos, desculpe, quem define o sistema de logaritmos é a base. Agora, o número, né, que está envolvido, você só vai poder calcular logaritmo de número positivo. Não esqueça de uma coisa, não tem logaritmo de número negativo. Log de menos 2 não está dentro do campo dos números reais. Log de menos 7 não está dentro do campo dos números reais. Então, quem define um logaritmo é a base. Então, você tem que ter o conjunto dos números reais positivos. Então, seja x um número real positivo, na base 19. Todos os logaritmos de x na base 19 estará formando o chamado sistema de logaritmos na base 19. Beleza, então é a base que define o nome do sistema de logaritmos, sendo que esses logaritmos calculados só podem ser de números reais positivos. Beleza? Pronto. Então, Marco, eu posso criar quantos sistemas de logaritmos? Infinitos. Só que 2 são importantes. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos lá. E esses 2 caem na sua prova. Vamos bater um papo aqui sobre eles agora. Você tem o chamado sistema de logaritmos decimais. Logaritmos de base 10 chamam-se de logaritmos decimais ou logaritmo de Bridges, que foi um dos caras que estudou e desenvolveu os logaritmos, tá certo? Então não esqueça, ele é mais famoso pelo nome logaritmos decimais, mas pode aparecer também logaritmo na base 10. Então, o logaritmo decimal de um número x real positivo, ó, R mais asterisco, ele está dizendo que esse número x é maior do que 0, tá? É indicado por log de x, ficando implícito a base 10. Então, logaritmo de x na base 10, basta escrever apenas log de x e não escrever a base. Então, ó, a título de exemplo, o logaritmo de 2 na base 10, basta escrever log de 2. O logaritmo de 1/4 na base 10 é a mesma coisa que o logaritmo de 1/4 sem precisar escrever a base. Então não esqueça, o logaritmo na base 10, ele não precisa ter escrito a base 10. E isso vai aparecer nas questões e na sua prova. Então, se a base está implícita, log de um número real positivo, e essa base está implícita, essa base é 10, formando o chamado sistema de logaritmos, o que? Decimais. Não esqueça disso. Agora, uma outra situação é o chamado sistema de logaritmos naturais, ou também chamado de neperiano, logaritmo neperiano. O nome mais comum é esse cara. Esse logaritmo é chamado de LN,
Os logaritmos que tem o número E. Que número é esse aqui, Marco? É esse aqui, ó. Que é um número irracional, tá? Esse número chamado de número de Euler, tá? Número de Euler, mas a pronúncia, né? Não, pronúncia. É pronúncia. A pronúncia é Euler. Ó, Euler não é Euler. Se escreve Euler. O cara era alemão, se eu não estiver enganado, tá? Como base, então, os logaritmos que tem o número E como base chamam-se de logaritmos neperianos ou naturais, em homenagem a John Napier, tá? John Napier, matemático de vocês, considerado o pai do logaritmo. Mas, Marco, e o número? Esse número E não tem nada a ver com Napier. Esse número E está associado a Euler, tá? Euler. E aí a gente tem uma representação que é perigosa, que a gente tem que tomar cuidado. O logaritmo de x na base E, você pode substituir simplesmente por ln de x. Então, Marco, dá um exemplo aí pra gente. Por exemplo, ó, se eu chegar aqui para você escrever logaritmo de 2 na base E, é a mesma coisa que escrever ln de 2. Se eu estiver escrevendo, ó, olha que situação. O número, o log de E elevado à terceira na base E, repare que aqui tem uma propriedade interessante, lembra? A base da potência é a mesma base do logaritmo. O que é que acontece com esse 3? Ele vem para frente tombando, né? E aí você vai ter log de E na base E. E o que é o log de E na base E? Logaritmo de um número na sua própria base é igual a 1. Então isso aqui vai dar 3. Só que qual é o detalhe? O detalhe é esse aqui, ó. Esse log de E à terceira na base E, ele poderia estar escrito assim, ó, ln de E à terceira. Então, não esqueça disso, por favor. O ln de E à terceira, o ln de E à terceira é a mesma coisa que o log de E à terceira na base E. Então, quando você estiver escrevendo ln, ó, qualquer ln do número π. O que é o ln do número π? É o logaritmo de π na base E. Logaritmo não, deixa eu apagar aqui. ln de E. ln de E. O que é o ln de E? É o logaritmo de E na base E. O logaritmo de um número na sua própria base é igual a 1. Beleza, gente? Então, não esqueça que os dois sistemas de logaritmos mais importantes são os logaritmos decimais. Então, log de x na base 10 pode ser escrito apenas como log de quê? De x. E o logaritmo decimal, o logaritmo neperiano, que é o ln. Então, ln de x é o logaritmo de x na base E, sendo esse número E, esse número irracional. 2,7118, que não precisa decorar. Não é para decorar, tá certo? Então, você não precisa, você vai trabalhar apenas com a letra E. Não vai precisar calcular, trabalhar com esse número. Beleza? Vamos fechar esse bloco. Já já a gente volta que tem mais coisa para a gente estudar. Valeu, galera!